Olá, seja bem-vindo ao vídeo de apresentação do gerador de relatórios de lançamentos do Cash Preview 3.0. Com esse novo produto, os usuários do Cash Preview 3.0 ganham uma ferramenta poderosa que lhes dará possibilidades ilimitadas para extração de informações sobre os lançamentos feitos no programa. Agora, além dos relatórios existentes, os usuários poderão criar com facilidade novos relatórios, listando todas as informações que quiserem extrair dos lançamentos, na ordem que quiserem, agrupando as informações segundo critérios variados e exibindo totais e subtotais em vários níveis e subníveis de agrupamentos. O gerador de relatórios de lançamentos é um programa que funciona como uma extensão ao Cash Preview, permitindo que você defina novos relatórios que virão a se somar aos que já existem no sistema. Ele tem um instalador próprio. O programa de instalação do Cash Preview não contém o gerador de relatórios. Para instalar o gerador de relatórios, você pode baixar o seu instalador da divisão de downloads do site do Cash Preview. Ele está na lista de downloads disponíveis. Sempre que é iniciado, o Cash Preview verifica se há extensões para ele instaladas. Como o gerador de relatórios é uma destas extensões, o Cash Preview o reconhecerá e passará a exibir um novo menu Extensões que irá listar todas as extensões instaladas e, entre elas, o gerador de relatórios. Clicando no menu Extensões, será exibida a lista de extensões instaladas no computador. Aqui está o gerador. Um clique simples sobre ele fará com que sua janela seja mostrada. Nesta janela, temos uma lista onde estarão todos os relatórios criados pelo usuário com o auxílio do gerador de relatórios. No momento ela está vazia, mas logo iremos criar um relatório de exemplo e ele passará a aparecer aqui de onde poderemos comandar a sua exibição. Enquanto o gerador de relatórios não for registrado, os relatórios criados com ele aparecerão nesta lista apenas provisoriamente. Após fechar esta janela, os relatórios serão excluídos. Após registrar o gerador, os relatórios permanecerão aqui e você poderá exibi-los sempre que quiser. Os relatórios criados com o gerador não aparecerão no menu Relatórios do Cash Preview, mas apenas nessa lista. Antes de mostrarmos como criar o primeiro relatório, vamos dar uma palavrinha sobre as informações da empresa que você poderá cadastrar para que os relatórios mostrem no cabeçalho o nome da empresa e o logotipo. Nessa janela, você tem o menu Informações da empresa. Clicando nele, você poderá informar o nome da empresa e introduzir a imagem do logotipo. Após clicar no botão Salvar, estas informações passarão a ser exibidas nos relatórios do gerador. Bem, voltando para a janela anterior, vamos então mostrar como é possível criar com facilidade um novo relatório para constar nesta lista. Clicando no menu no botão Adicionar relatório, o assistente de criação de relatórios é exibido. Nele podemos definir em poucas etapas, e quase todas opcionais, a forma do nosso novo relatório. Dessas etapas, apenas esta primeira é obrigatória. É onde nós vamos informar o que queremos ver no relatório. Nesta lista à esquerda, são mostradas todas as informações que constituem um lançamento no Cash Preview. Nós chamamos essas informações de campos. Desta lista de campos, podemos escolher aqueles que queremos que apareçam no nosso relatório. Nesse exemplo, vamos selecionar todos e excluir apenas alguns que podem não nos interessar. Veja que aqui temos uma liberdade total para adicionar tanta informação quanto queiramos, coisa que já torna nossos novos relatórios bem mais completos do que aqueles fixos no sistema. Pronto! Agora podemos passar para a próxima etapa. Nesta nova etapa, se quisermos, poderemos definir como as informações serão agrupadas dentro do relatório. Se escolhermos agrupar por receitas e despesas, todos que tenham em comum a mesma receita e despesa vão aparecer em sequência na exibição do relatório. Se quisermos adicionar um subgrupo a este grupo, podemos, por exemplo, adicionar o centro de custo-lucro abaixo de receita e despesa. E estaremos fazendo com que todos os lançamentos que tenham o mesmo centro de custo-lucro dentro de cada grupo de receita e despesa também apareçam juntos.
A utilidade dos grupos é que nós podemos mostrar totais no final deles. Assim sendo, o gerador permite que informemos que tipo de totalizações queremos para cada grupo. As opções vão além da simples soma de valores. Também temos outras 7 opções de totalizações, como podemos ver aqui. Para cada grupo, nós podemos escolher as totalizações que quisermos, e uma vez que tenhamos feito as escolhas, uma linha de totais será mostrada ao final do grupo com as totalizações escolhidas para ele. Um total geral também pode ser adicionado ao relatório. E nele também é possível definir quais tipos de totalizações queremos exibir. Feito isto, passamos para a próxima etapa, onde definiremos como queremos que as informações sejam ordenadas. Nesta etapa, vamos adicionar os campos pelos quais queremos que sejam feitas as ordenações dos lançamentos. As ordenações serão feitas primeiro pelas informações contidas nos campos que aparecerem nas posições mais altas desta lista, e depois pelas que estiverem mais abaixo. Assim, podemos ordenar os dados pelos grupos que criamos na etapa anterior e acrescentar a data de vencimento como um critério a mais de ordenação dentro dos centros de custo-lucro. Desta forma, os lançamentos dentro de um mesmo centro de custo-lucro e dentro de uma mesma receita-despesa vão aparecer ordenados pela data de vencimento. Na próxima etapa, podemos também optar por modificar a aparência do relatório, caso o padrão do sistema não nos agrade, ou mesmo caso queiramos diferenciar pelo visual um relatório de outro semelhante. Veja que temos um botão para modificar a cor de cada elemento que compõe o layout do relatório. E à medida que formos fazendo modificações, iremos tendo uma amostra de como ficará o aspecto do relatório. Não estando satisfeitos com as mudanças feitas, podemos sempre restaurar o padrão do sistema. Bem, cumpridas essas etapas, apenas informamos um nome para o relatório e o salvamos. Por ser uma cópia não registrada, nos é exibida uma mensagem de alerta. Após o salvamento, o nosso relatório recém-criado aparecerá na lista de relatórios e poderemos então gerá-lo. Fechamos a janela do assistente e voltamos para a janela da lista de relatórios. Como foi visto na mensagem que nos foi mostrada após o salvamento, por estarmos usando uma versão não registrada do gerador de relatórios, o relatório que queremos nessa etapa só fica na lista enquanto esta janela estiver aberta. A versão não registrada cumpre apenas o papel de demonstração do funcionamento do produto. Após registrar o gerador, os relatórios permanecerão na lista para serem exibidos sempre que você quiser. Vamos selecionar o relatório recém-criado e comandar a sua exibição para vermos como ficam as informações. Agora, também temos um acréscimo notável em relação aos relatórios normais do Cash Preview. Veja que ao selecionarmos um relatório e comandar a sua geração, poderemos filtrá-lo por um número muito maior de formas do que nas janelas de informação de critérios que já existem para a geração dos relatórios fixos do Cash Preview. Aqui você poderá filtrar de modo muito mais minucioso os lançamentos que quer ver nos relatórios. Melhor ainda, aqui você poderá definir os filtros para cada relatório e salvá-los para uso posterior em novas ocasiões em que for gerar o relatório. Os critérios terão um nome e até uma descrição opcional que explique sua razão de ser e quando devem ser aplicados. Ao salvar uma combinação de filtros como um critério, você poderá posteriormente carregar este critério da lista de critérios salvos e não ter mais que perder tempo escolhendo um a um os filtros que definem um perfil de extração do relatório. Após definir os critérios, informamos o período por data de vencimento ou de referência e podemos comandar a geração do relatório.
O relatório é exibido numa janela moderna, que nos dá a opção de ajustar a visualização como bem quisermos. Também temos a opção de pesquisarmos informações dentro dele. E também nos permite exportar o relatório para formatos comuns de documentos eletrônicos. Observe como os grupos são exibidos. Todos têm um cabeçalho e as linhas de terminação. Os grupos têm suas linhas de cabeçalho e de totalizações deslocadas alguns espaços para dentro do relatório em relação às linhas dos grupos que os contêm. Quanto mais baixo o nível de um grupo, mais deslocadas para dentro do relatório estarão suas linhas de cabeçalho e de totalização. A ordem em que os campos estão sendo mostrados no relatório, da esquerda para a direita, em cada linha, são determinadas lá na primeira etapa da definição do relatório, lá onde escolhemos os campos que irão fazer parte do relatório. Naquela lista, nós podemos colocar os campos mais acima ou mais abaixo da lista, e dependendo da posição dos campos naquela lista, eles vão aparecer mais à esquerda ou mais à direita no relatório. É importante voltarmos a frisar que os relatórios criados com o gerador de relatórios não aparecerão no menu Relatórios do Cache Preview. Para visualizar um dos relatórios criados com o gerador de relatórios, você deve clicar no menu Extensões e no Gerador de Relatórios e Lançamentos. Aí então será mostrada a lista que conterá os relatórios que você criou e você poderá selecionar aquele que pretende visualizar. Se você ainda não baixou e instalou esta novidade, entre no site do Cache Preview e clique na divisão Downloads. Isso lhe dará acesso ao link para baixar o instalador do gerador de relatórios. Caso você já o tenha baixado e queira registrá-lo, na própria janela do gerador há o menu Registro. E dentro dele, o submenu Como obter o registro. Clicando nesse submenu, a janela do seu navegador se abrirá na página com as informações de contas bancárias que você poderá usar para fazer o pagamento do registro. Depois, é só enviar um e-mail para codelines@codelines.com.br com os dados do comprovante e o nome que deverá de ser usado para criarmos a chave de registro. Em breve, nós estaremos lhe retornando a chave com as instruções sobre como registrar. Obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo com mais novidades positivas sobre o Cache Preview.